Fala aí, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Tô trazendo aqui para vocês o linha de passe, falando aí da estreia do Verdão aí pela terceira fase da Copa do Brasil, estreando aí com vitória fora de casa contra o Ceará, que tava invicto aí na Arena Castelão aí no ano, galera. Palmeiras conquista uma grande vitória aí no placar de 1-0, gol do Gustavo Gomes ainda no primeiro tempo. Palmeiras aí que vai ter o segundo jogo aí no Allianz Parque, no dia aí 22 do 5, mesmo horário aí às 19h30, o jogo de volta. Fica até o final do vídeo aí, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Muito bem, de volta com linha de passe agora para falar da vitória do Palmeiras fora de casa contra o Ceará 1-0. Abel Ferreira começa esta pauta no programa. Olha, primeiro é bom que os nossos jogadores todos entendam que quando o treinador troca é porque confia neles. E era um jogo muito importante hoje para nós. Um jogo de prestígio, um jogo que vale passagem à próxima eliminatória. É a Copa do Brasil, que o Palmeiras já não ganha já há algum tempo. Vindo de uma derrota que, na minha opinião, foi, ser injusta ou não, mas foi dura, porque perdemos o último jogo em casa há 3 dias de forma dura e, na minha opinião, injusta, mas o futebol muitas vezes é assim, é penalizador, porque quando tu tens que as fazer. Mas uma grande equipa tem que dar resposta logo a seguir e era importante nós virmos aqui, mesmo trocando alguns jogadores, dar uma boa resposta. Eles sabem que eu confio neles, mas é uma vitória que nos mantém naquilo que é a nossa normalidade, jogar em cada jogo, competir para ganhar, e hoje conseguimos, mesmo sofrendo um pouquinho, conseguimos levar daqui uma vitória e uma vantagem nesta primeira parte desta eliminatória. É sempre um sofrimento vir jogar aqui por isso tudo. Adversário, viagem, clima. Eu não vou falar do gramado porque ele é igual para os dois. Mas 2 equipas muito competentes e sobretudo o Ceará, que foi com quem nós jogámos, já não perdia aqui em casa há muito tempo, tinha essa motivação extra, e nós com sabedoria, com esperteza, com inteligência, mesmo trocando alguns jogadores porque era preciso, nós conseguimos nesta primeira parte sair daqui com uma vantagem de 1 golo. Está tudo em aberto e nós vamos preparar quando vier o jogo de ida em nossa casa para conseguir estar na próxima fase. Tá falando na casa do Palmeiras, mas a casa do Palmeiras tem sido a casa dos outros, né? É a 7ª vitória como visitante, é impressionante. O Palmeiras como visitante é aquele visitante que chega na tua casa, prof. Abre lá a porta da sua casa, aí vai na sua cozinha, abre a porta da geladeira, vai filando o que tem no fogão, vai no banheiro, fica de porta aberta, deita no sofá com sapato. Se essa casa for no Ceará... Impressionante, hein? Se for o Castelão... 2 vezes já. Já veio, o Fortaleza também não perdia de ninguém. E agora o Ceará. Eu acho que o principal de tudo é que o Palmeiras está voltando a ser Palmeiras, né? É um Palmeiras diferente, de nomes, até de setores inteiros, como o ataque. Mas hoje, por exemplo, voltou a bola parada. Sempre foi uma arma. Tem sido, né? O jeito que o Palmeiras conduziu essa partida, né? O gol sai talvez no pior momento do Palmeiras no jogo. Não tinha tido Palmeiras até ali. O Ceará na dele. O Ceará é um time que ele sai pouco, mas quando sai é letal, né? Ele tem sido letal. E ele ameaçou fazer isso com o Palmeiras até o gol do Gomes. E depois aquela coisa mais de controlar o resultado. Aí a gente vai ter também essas coisas pontuais de discussão em cima do Vitor Roque, que ainda não desencantou. Acho que mais uma boa entrada do Paulinho. Entrando bem mais uma vez. Individualmente a gente começa a discutir, mas acho que o principal para o Abel é que ele está voltando a ser o time dele. Com aquela segurança, aquele jeito que... Uma vez eu falei aqui que o palmeirense tinha certeza que em algum momento as coisas iam dar certo. O Palmeirense parece estar retomando isso, mesmo não são partidas espetaculares, mas são partidas em que se sente muita firmeza. Sim. Essa firmeza está voltando. O Palmeiras tinha perdido um pouco desse vício, até pela mudança de peças, pela mudança que o Abel foi obrigado a fazer também, muitas vezes, de esquema. E agora isso está voltando. O Palmeiras está voltando a ter firmeza no time dele, independentemente da competição.
É Copa do Brasil, é Libertadores, é brasileiro, essa toada do Palmeiras é muito constante, né? Tá voltando a ser um time muito seguro, muito constante. Eu não acho que seja tão seguro assim ainda. Eu acho que tem uma evolução clara no jogo com bola, volume de jogo. Incomoda mais os adversários, né? Tem mais repertório, né? Eu acho que isso tem a ver com o crescimento. Eu acho que quando o Paulinho estiver inteiro, isso vai ficar ainda mais claro, porque o Paulinho, para mim, foi um senhor reforço. Senhor reforço. Sim. Quando entra bem. Só não está jogando para mim pela questão física, não é uma escolha do treinador por uma questão tática ou coletiva. Vamos ver como ele vai usar o Paulinho, se vai usar o Paulinho aberto na esquerda, como tem feito, vai usar o Paulinho mais perto do atacante, como o Paulinho funcionou melhor, por exemplo, no Atlético ali, fazendo uma divisão de atacantes com o Hulk. Acho que defensivamente o time é forte, mas ainda não é um time tão consistente quanto o professor acha. Quanto já foi. Quanto já foi, não. Já foi. Acho até que o Palmeiras consegue mais resultados bons fora de casa, porque os adversários jogam um pouco mais. Eu ia perguntar isso, porque não é uma mera coincidência que o time passe já 4 meses do ano sem perder Só fora. para deixar claro, o Palmeiras não é um time que joga fechado em contra-ataque. Eu só acho que o adversário sai um pouco mais e o Palmeiras, nessa transição rápida e jogo agudo, é muito forte por causa do técnico e por causa da característica de alguns jogadores. Você não pode dar mano a mano para o Estevão, você não pode dar mano a mano para o próprio Facundo, você não pode dar mano a mano para o Paulinho, você não pode dar mano a mano para vários jogadores. E talvez a melhor notícia, para mim, o grande problema do Palmeiras, seja talvez o crescimento dos volantes. Porque, para mim, o Palmeiras tinha os volantes oscilando demais. E é curioso que o Richard Rios, que para mim é o mais técnico deles, é o que mais oscila e é o mais capaz. E o Martínez, nosso editor-chefe, hoje elogiava, falando do caráter do jogador muito competitivo. Jogador que, assim, tem o espírito que o Abel gosta e sabe jogar, tem finalização de fora da área. Então, eu acho que se houver um crescimento da dupla que o Abel escolher, se elas jogarem em nível alto, a tendência é que o time tenha a consistência, não só porque são volantes que eu acho que falta defensiva, porque se é uma coisa que o time do Abel, a gente vê no time do Abel e todos fazem, é que todo mundo marca. A gente já viu o programa falando do Corinthians, o Memphis não vai marcar. No time do Abel, todo mundo vai marcar. Bem ou mal, todo mundo vai correr muito e vai competir muito. Senão não nem é contratado. Essa é a diferença. Eu acho que sim, tem um fenômeno aí nesse caso Palmeiras que ele é raro no Brasil. A gente está falando de um treinador que está há muitos anos no cargo, desde o final de 2020. Então, quando a gente analisa o Palmeiras de hoje, que jogou hoje contra o Ceará, a gente está colocando todo o período do Abel para analisar o Palmeiras. E só para ficar no jogo de hoje, dos jogadores de linha, que são 10, tinha 5 que chegaram agora. Facundo Torres, Lucas Evangelista, Emiliano Martínez, Fux. 5. Ainda fora os que estão no banco. São 5. Então, o setor de ataque é totalmente diferente. Mas não tem ninguém baratinho ali. E ainda... Gastaram, hein? Não estou citando valor. Bons jogadores. Estou dizendo o seguinte, que você ainda olha para Felipe Anderson e o Giai e agora que eles começam a render. Então, se você quiser, ainda são 7. Sim. Cara, então o resultado é muito bom até agora. Porque eu não posso analisar, o Palmeiras defensivamente, mas eu estou comparando com que Palmeiras? Não, é porque eu só falei isso. Comparando com o Palmeiras que já não existe mais. Eu só falei que o professor Celso Zelt avalia que o Palmeiras teve a consistência do melhor do mas vamos falar assim, eu acho que não tem para isso. Mas hoje tantas novidades. O Everton teve que ser protagonista para o Palmeiras ganhar esse jogo de hoje? Não teve. Até quase atrapalhou. Primeiro que ele encontrou um sistema e é o norte dele. Então ele não está mapeando a cada jogo. Você passa, às vezes, parte do ano fazendo isso. Ele tem variações. Cada jogo é uma formação e para ver o que dá mais liga. E hoje, você vê nitidamente o Palmeiras, a maioria dos jogos e dos momentos, ele está ali com a sua linha de 3, os jogadores no meio de campo, todo mundo marcando, correndo, pressionando pela bola, a ponto de você... Aí que muda, aí que é a diferença do Palmeiras para a maioria. O Flamengo faz isso também. Aí entra o Maurício, também está voltando, né? E jogar bem, que foi um jogador contratado também, não foi de graça, para render. Entra o Paulinho, que está voltando ali de um longo período parado, contusão, mas o Paulinho vai ser um titular do Palmeiras.
entre o Piquerez, entre o Richard Rios. Poxa, você cai? Não. Você não cai o rendimento. Então, você tem a condição de sobreviver nessa loucura que eles chamam de calendário. E tem que trocar mesmo. E tem que iniciar com outros jogadores partidas que às vezes possam até nos surpreender. Falou, pô, mas esse jogo, esse jogo... Era o único confronto de Série A, né? Nessa fase. Exatamente. Não, é um confronto de Série A. O Palmeiras acabou pegando o adversário mais difícil, Sim, né? sim. Agora, o professor já deu uma cutucadinha aqui. Tem umas coisas aí, Vitor Roque, precisa sair o gol e tal, etc. O professor cutucou. Cutucou o Tigrinho, né, prof? Mas você está insatisfeito com o Tigrinho? Não, eu acho que ele tem rendido, o que tem faltado é sorte. Especificamente hoje, acho que foi a partida menos boa dele. Tá. Hoje eu não gostei. Mas hoje você não viu... Vários jogos você viu o gol não saindo, mas o aporte coletivo dele bom. Porque contra o Bahia, a bola Por que o gol está saindo para os outros e para ele não? Por exemplo, o Flaco entrou, fez gol... Por que que... Eu acho até que o Paulinho, pela toada, vai desencantar antes dele. Com menos minutos. Sabe que eu falei isso hoje na redação. Eu falei que só faltava o Paulinho fazer o gol, ele entra bem. Hoje. Só faltava ele fazer o gol também e o Vitor Roque continuar na seca. O Paulinho sai. O Paulinho é mais jogador que ele, mas vem de problemas maiores que o dele. Sim, o Paulinho vem de um ano que não foi produtivo e de uma transferência no estaleiro. Agora, nos jogos anteriores, e eu até tinha falado que eu não tiraria a camisa do Flaco, como de fato o Abel não tirou, depois daquela partida na Bolívia que ele fez, que foi uma coisa fora da curva. Sim. Agora, dos outros jogos, tem uma bola que contra o Bahia ele não fez porque tinha alguém debaixo do gol ali para tirar. Contra o Corinthians, ele chegou a fazer um gol, ele vai beber água, quando ele volta o gol foi anulado. Foi. O senhor que é o anti-VAR fica bravo com isso? Por centímetros, né? É uma coisa irritante. Antes também você teve uma outra situação, não teve? Que ele podia ter... Eu acho que ele teve outro gol invalidado antes pelo VAR. Teve um outro gol invalidado, exatamente. E conseguiu pênaltis, que nem foi pênalti, mas enfim, ele tem tido uma participação ativa no jogo. Mas ele é o 9 prometido, né? Ele é aquele cara que todo mundo... Cadê o 9? Cadê o 9? Cadê o 9? A minha questão com ele, assim, eu acho ele um bom jogador, acho que ele vai contribuir. A questão que vai ser cobrada depende muito do resultado da equipe, porque ele é um jogador de 25 milhões de euros. E queira ou não, por mais que seja injusto, porque não foi ele que pediu para ser contratado por esse valor, seja por 50, seja por 5, isso pesa na hora que as pessoas avaliam o futebol do jogador. Só que aqui no Brasil, as coisas são tão subjetivas que se o Palmeiras ganha a Libertadores e ele faz ali 2, 3 gols e não tem participações nos gols mais importantes, ok. Ninguém vai reclamar quanto pagaram. Se ele não joga bem, mas aparece para fazer o gol decisivo, o gol mais importante, tá pago. Então, como aqui o calendário é maluco e o técnico não pode trabalhar a equipe como gosta e tem 8, 9 jogos por mês em cada equipe, entra a subjetividade de em qual momento esse jogador vai se destacar. Se ele faz o gol no Clássico contra o Corinthians, decide Clássico contra o Corinthians de Itaquera, decide mata-mata, cresce. Mas se ele começa a fazer gols e faz o gol, por exemplo, contra o Sport, respeitosamente, óbvio, no Campeonato Brasileiro, quando o Palmeiras ganha, por exemplo, de repente por 3-0, e aí faz um gol, por exemplo, ali no jogo contra o time de meio de tabela, né? Quando o Palmeiras ganha com facilidade, esses gols pesam menos. Então, não dá para avaliá-lo agora. Dá para dizer que ele é um bom jogador. Eu acho que quando o Palmeiras o contratou, o Palmeiras espera um rendimento maior do que o atual dele. Não é justo cobrar esse rendimento ainda. Mas ele não tem tido... É muito jovem. Ele é muito jovem, tem que lembrar isso. Nulo. Não, ele é um bom jogador. Ele contribui. Criticável, como, por exemplo, era o do Felipe Anderson. O Felipe Anderson tinha um rendimento muito abaixo do que se esperava. Perfeito. O dele não é isso. Não. É que ele tem essa questão do gol. Posição dele. Também tem uma coisa mental. Você é vendido para o Barcelona. No Barcelona, que o técnico não te queria e tal. Aí você vai pro Betis, vou jogar, vou fazer gol. E num bom time. Sim. E lá também as coisas não estavam dando certo. Então, às vezes, assim, você chega no momento em que nem pode dizer começa que a duvidar de si mesmo, né? Não gosta de brasileiro, porque o Antony foi pra lá ele tá voando. Então, assim... Mas eu acho que esse é o tipo do caso que é desencantar mesmo. Sabe a teoria do ketchup? É que hoje o vidro de ketchup não é mais o do seu tempo, né, professor? Que quando caía, às vezes caía de uma vez. Você vai forjando, vem... Centroavante e ketchup. Uma porcalhada danada. Os discursos elogiam a idade das pessoas do programa. Eu gosto. Muito correto. Muito correto. Ele é uma o Abel, então.
É muito correto. Acho que foi a resposta correta, educada, inteligente, né? O Abel tem, assim, se você olhar para a carreira do Abel no Palmeiras, tem aquela coisa chata a tisnar a imagem, que é o acordo que ele fez com os árabes, que parece que para as calendas ninguém fala mais disso, né, Danilo? Ninguém mais fala disso. Mas de resto é isso mesmo. Não tem que alimentar essa conversa em hipótese alguma, né? Tá aí as portas de um Mundial, que é o grande sonho da torcida do Palmeiras. Vai agora trocar isso por uma situação incerta na seleção brasileira, por mais que ele seja claramente uma autoridade para tratar do futebol brasileiro, né? Porque não só conhece o futebol brasileiro, como é um cara que vê futebol pelo mundo inteiro, a gente sabe, né? Então, faria escolhas muito adequadas, não tenho dúvida disso. Mas eu, no lugar dele também, nem pensar em trocar a segurança que ele tem no Palmeiras com a parceria que ele faz com Leila Pereira por essa aventura que é a CBF com Edinaldo. Tá louco. Eu não pensaria duas vezes. Bira, qual é o seu pensamento? Você concorda com o Juca ou você pensa que a seleção brasileira, apesar de todos os desmandos da CBF, de todas as pataquadas, lambanças, de todos os problemas que a gente vem enfrentando, ainda é uma seleção brasileira, estar à frente de uma seleção que ainda é a maior do mundo, numa Copa do Mundo isso tem um peso diferente? Sem dúvida tem um peso agora. Eu acho que tem muito mais para o técnico brasileiro que tem esse sonho patriota do que para um técnico que não é daqui, né? Eu acho que o Abel, concordo com o Juca, eu acho que o Abel, o brasileiro gostaria muito de ver o Abel na seleção, e o Abel gostaria muito de ver o Palmeiras ganhar um Mundial no meio do ano. Então, eu acho que ele tem foco total no Palmeiras e não acredito também que ele evoluiria qualquer tipo de conversa com a seleção antes desse torneio, até porque é isso, é um cara que tem uma história gigante, né, no clube, e eu acho que ele entende também a importância desse torneio para o Palmeiras. Ele entende vendo também a própria, não só a torcida, mas a própria gestão da Leila, o tanto que investiu agora, né, nessa janela de contratações aí para deixar o time do Palmeiras mais forte, ainda colocando a possibilidade de também trazer, de repente, uma ou outra peça para compor ali, de repente, nesse Super Mundial. Então, tenho certeza que o Abel não toparia agora conversar com a seleção, por mais que eu tenha certeza também que ele saiba do tamanho histórico mesmo e do peso que tem a camisa da seleção brasileira. O problema é que a gente sabe que não são as 1000 maravilhas que as 5 estrelas que estão no peito parecem contar, né? E a Leila Pereira, presidente do clube, também falou depois da partida. Ela disse que ninguém da CBF a procurou e que ela tem certeza que, se fosse o caso, o Edinaldo a procuraria, até porque eles têm uma relação muito próxima. E ela reforçou que o Abel é técnico do Palmeiras, tem contrato com o Palmeiras até o fim do ano e que ela quer renovar até o fim do mandato dela em 2027. Além de falar dos projetos para a temporada, do Super Mundial, dos títulos que o Palmeiras tem aí para conquistar. Danilo, quero te ouvir sobre isso, mas também já falar dessa partida, né, dessa vitória importante do Palmeiras sobre o Ceará, uma vantagem boa aí na Copa do Brasil nesse confronto difícil. O Ceará que estava invicto jogando em casa até então em 2025 e o Palmeiras praticamente imbatível fora de casa, né? Já são 17 jogos, 14 vitórias e 3 empates. Então isso é de se ressaltar também. Se o time tem tido algumas dificuldades no Allianz Parque, fora de casa está mandando ver demais. Pois é, sobre o Abel na seleção, rapidinho, vocês vão ficar surpresos, mas eu penso o oposto do Juca e do Bira. Eu acho que ter um convite para a seleção brasileira é algo assim que... Eu não sei se eu torço demais para a seleção brasileira, se eu sou o pachecão aqui, mas eu aceitaria o convite da seleção depois do Mundial. No lugar do Abel, eu deixaria tudo certo, falar, eu faço o Mundial e depois vou para a seleção brasileira. Entendo toda a instabilidade, eu concordo com o Juca, é realmente um desafio diferente você ir, ter que lidar com o Edinaldo, ter que lidar com as vontades dele,
mas comandar a seleção brasileira numa Copa do Mundo é uma experiência que poucos vão ter na vida, e o Abel, de repente, deixando essa oportunidade passar, pode nunca mais ter essa chance. Basta lembrar que antes de chegar ao Palmeiras, ele era basicamente qualquer treinador ali, qualquer um, entre os milhões de portugueses que tentam a sorte. Agora ele tem um status diferente que talvez não dure para toda a sua eternidade. Então eu acho que é uma oportunidade tanto. A questão é que a seleção brasileira e o Edinaldo juram que não vão esperar nada, que não podem esperar e que na próxima data FIFA já querem ter um treinador. Com essa condição, aí sim, o Abel não poderia aceitar, não deveria aceitar e não faria isso, acho, nem com a Leila, nem com os palmeirenses. Depois do Mundial, eu vejo, eu no lugar do Abel, aceitaria. Sobre o jogo de hoje... Mas Danilo, peraí, Ceará, Danilo... Diga. Danilo, só uma pergunta. E quem dirigiria a seleção brasileira nos 2 jogos das eliminatórias que acontecerão antes do Mundial? Então, mas esse é o problema que o Edinaldo colocou para ele mesmo quando ele colocou prazo, né? E inclusive é um problema que atrapalha na negociação até com o Ancelotti, se a gente for pensar, porque a CBF teve que acelerar, quer porque quer, e tem a questão da multa, vazou um monte de negociação, Florentino ficou bravo. Aliás, se você der uma olhada no noticiário da Espanha, já tem gente pipocando aí que talvez esse não do Ancelotti não seja tão verdade assim, mas vamos falar disso mais para frente. Então eu acho que é um problema que o Edinaldo colocou para ele mesmo quem assumiria a seleção contra o Equador e contra o Paraguai. No pior das hipóteses, Juca, se o Abel entra num acordo com a CBF entra num acordo com o Palmeiras, beleza, depois do Mundial você vem, põe lá o Vitor Castanheira para treinar a seleção. O Brasil vai para a Copa de qualquer jeito. Não vejo como um grande problema. Lógico, não é o mundo ideal, mas a gente já passou do mundo ideal. A partir do momento que a gente sabe, desde março de 2022, que o Tite não ia ficar, e que a gente está agora, maio de 25, discutindo quem vai ser o técnico para a seleção brasileira, o projeto perfeito já foi, já era. Então, eu acho que é um problema que o Edinaldo colocou para ele mesmo, mas é uma boa questão. O que fazer caso o Abel aceitasse, né, a seleção brasileira para depois do Mundial. Bom, vamos lá, já vou direto aqui sobre o jogo, tá, Luísa? Acho que você está mutada aí, posso ir? Diga, fala sobre o jogo. Sobre o jogo, foi bom até que já deu o corte aí para a edição, para o próximo vídeo. Sobre o jogo, o Palmeiras claramente jogou, para mim, para sair do Castelão sem muitas escoriações, digamos assim. O Palmeiras e a comissão técnica do Palmeiras, eles consideram o Castelão o pior estádio para se jogar, só atrás da altitude. Reclamam do gramado, reclamam do clima, reclamam do tempo de viagem. O tempo de viagem e o clima são coisas que não tem como mudar, porque a gente está no Brasil. É normal, uma viagem de 4 horas, de 5 horas, um clima quente como é o de Fortaleza. Se o Cuiabá estivesse na primeira divisão, a gente sabe como é duro jogar por lá também, e tudo isso. E depois você desce para Caxias para enfrentar o Juventude em menos 20, com neblina, e por aí vai, né? Isso é uma característica que não temos como mudar do Brasil. O gramado a gente sabe que é uma longa discussão. Mas o fato é que o Palmeiras e a comissão, eles consideram esse estádio o pior para se jogar. O Mikael e o Vitor Roque foram lá jogar contra o Fortaleza nesse mesmo Castelão e saíram machucados segundo o Palmeiras, por conta do gramado ruim. Então, para mim foi muito claro, o Palmeiras jogou para sofrer pouco. A hora que achou o gol, e realmente o Palmeiras não tinha feito grandes ataques, não tinha colocado o Fernando Miguel para trabalhar, com uma ou outra exceção ali. Acho que até a primeira chance mais clara foi do Pedro Henrique com o Ceará, e ele desperdiçou ali praticamente com o Everton vendido. Depois, a hora que o Palmeiras acerta o gol, que o Estevão põe a bola na cabeça do Gustavo Gomes. Aliás, quanto tempo fazia que o Palmeiras não fazia um gol com o Gustavo Gomes de cabeça, hein? Mas depois que o Palmeiras fez 1-0, a estratégia ficou muito clara. O Palmeiras não queria sofrer. Depois que fez as trocas com o Paulinho entrando, eu pensei, agora o Palmeiras vai tentar fazer o 2. O Paulinho teve um lance de ataque.
O resto ele pegava a bola, tocava, ia para a linha lateral, prendia, voltava a bola com o jogador, ficava trocando. Teve um determinado momento que acho que o Ceará também estava cansado e o Palmeiras ficava trocando bola na intermediária e o Ceará simplesmente ficou assistindo. Falou, deixa aí, e o Palmeiras não queria sofrer. Então, para mim, foi bem claro que o Palmeiras foi para lá para voltar sem machucado, voltar vivo para a Copa do Brasil, para jogar no Allianz Parque, e o Palmeiras conseguiu esse objetivo. Destaque, como você disse, 17 jogos sem perder fora de casa, com 3 empates, 14 vitórias. Esse ano o Palmeiras quebrou o jejum do Internacional, que não tinha perdido no ano no Beira-Rio, quebrou o jejum do Fortaleza, que não tinha perdido no ano no Castelão, e agora quebra o tabu do Ceará, que não perdia no Castelão desde agosto, 25 jogos. Então não é pouca coisa. O Palmeiras sofreu um pouco no Beira-Rio, sofreu um pouco no Castelão contra o Fortaleza, sim, o Palmeiras recuou, segurou o resultado, mas é um feito que a gente tem que considerar. O Everton defendeu o pênalti contra o Fortaleza no último minuto, sim, mas o Palmeiras conseguiu coisa que nenhum outro time consegue, e uma sequência muito absurda e que merece o seu destaque. Para mim, estratégia conservadora com sucesso. Em Itaquera, sem dúvida. Foi a última derrota do Palmeiras fora de casa, você acredita, Juca? Foi pro Corinthians. Eu só queria registrar isso. Da informação completa, né? É isso. Ô, Juca, claro, né, uma vitória aí importante, imponente, uma vantagem. O Palmeiras alcança esse objetivo, ainda mais um time que sofreu pouco e num confronto que era difícil. Agora, o lado meio vazio desse copo, vamos olhar para o ataque do Palmeiras. Hoje o gol sai do Gustavo Gomes numa jogada de bola parada. O Palmeiras investiu muito no ataque, especialmente para ter 2 jogadores, Vitor Roque e o Paulinho, mais de 40 milhões de euros, 43 milhões de euros, o Vitor Roque 25, no Paulinho 18. E é bem verdade que ainda está no início de trabalho, especialmente o Paulinho, que só fez 4 jogos, 78 minutos em campo. Mas esses 2 jogadores ainda não fizeram gols. Vitor Roque, quando a gente olha para ele, já são 10 jogos, 633 minutos. E hoje ele jogou boa parte do jogo, saiu ali aos 21 do segundo tempo, que foi no momento também que entra o Paulinho. Tá na hora de esse ataque fazer gols? Ou ainda é o início, tem que ter um pouco de cautela ainda, ou já dá para haver alguma cobrança? Não, eu não tenho a menor dúvida que na hora que abrir a porteira, desanda a fazer gol. Eu acho que é natural que se cobre, mas o Vitor Roque veio, o jogador mais caro e tal, 10 jogos sem fazer gol, né? Aí ele vai fazer um gol uma hora ou outra, aliás ele já fez e o VAR anulou, né? Vai fazer aquele gesto de 2 gols, né? 2 gols anulados, né? Que ele já teve. É bom jogador, é indiscutivelmente bom jogador. Na hora que tirar esse peso, e o Paulinho está acima de qualquer discussão. O Paulinho é um baita atacante que vem de uma lesão séria. E eu não de mais a mais. Há quanto tempo que o Gustavo Gomes não fazia gol? O Danilo há de saber de cor e salteado. Fazia tempo, né? O pior é que eu não sei de cor e salteado, mas fazia um bom tempo. Eu vou até pesquisar para você aqui, Juca. Pois fez. Né? E eu acho que essa coisa, eu sei que é inevitável, mas de atribuir apenas aos atacantes, hoje em dia, a responsabilidade por fazer gols, não está certo. Veja, de novo, faço referência, né, ao que vimos hoje nesse jogo histórico entre Barcelona e Internacional de Milão. A participação dos zagueiros dentro da área, né, quão fundamental ela é. Eu não estou preocupado com a falta de gols, por enquanto, do Vitor Roque e muito menos do Paulinho. Bira, você está preocupado? Ou você acha que é um momento mesmo de início, né? Que tem que ter um pouco mais de paciência com esses jogadores? E já pensando nesse ataque, que são muitas opções. Tem Facundo, tem Estevão, Estevão até o Mundial, Vitor Roque, Flaco, Paulinho, Maurício. Como é que fica essa disputa aí nesse ataque?
Tem muitas opções, né? Acho que por isso que começa a incomodar o Vitor Roque não tá fazendo gol, né? Porque, querendo ou não, ele disputa a vaga ali com muita gente de qualidade. Inclusive, depois eu até quero ouvir a opinião do Danilo, mas eu às vezes sinto que o Flaco Lopes ele é mais útil para o Abel do que o Vitor Roque. Entendo o Vitor Roque ter chegado com essa pompa de artilheiro, que é a salvação, o camisa 9 que a torcida queria, mas quando eu às vezes vou analisar o Palmeiras com o Flaco Lopes, eu acho que o Palmeiras usa mais ali a posição do 9 com o Flaco do que com o Vitor. Acho que o Vitor fica muito mais num papel de movimentação e o Flaco vira esse cara mesmo do gol. E acho que até por isso o Vitor acaba tendo outras obrigações e não consegue ficar tão próximo da área. Acho que a bola ainda está queimando no pé por conta também de uma afobação natural, né, dele de não ter conseguido voltar e já desencantar assim com gols, mas às vezes eu tenho a sensação de que o Flaco rende mais. Queria ouvir tua opinião, Danilo. Não sei se você estava preparado para essa, mas eu às vezes acho que o Flaco brilha mais do que o Vitor. Danilo, só para te pontuar, tem 2 recados. O último gol do Gomes em Jucá, 13 de fevereiro, contra a Inter de Limeira, na vitória do Palmeiras por 3-0. Então, foi em fevereiro deste ano. E, Danilo, você tem 1 minuto para concluir o seu raciocínio, porque a gente está chegando ao fim de papo de hoje. Mas que absurdo, e acaba muito repentino esse programa. Assim, eu concordo que o Lopes, por enquanto, está mais adaptado ao estilo de jogo do Palmeiras por uma questão óbvia, né? Ele conhece os jogadores conhecem ele há mais tempo, então eu acho que realmente eu concordo com a visão do Bira, que por enquanto o Flaco Lopes ele é mais útil ao Palmeiras e mais útil ao estilo de jogo do Palmeiras, que eu acho que vai se adaptar para o Vitor Roque. Você vê claramente quando vai ao estádio, nos jogos em que o Vitor Roque entra, ele ainda está se adaptando, ele ainda mostra onde quer receber a bola, e isso eu acho completamente natural. O Vitor Roque já fez 2 gols anulados, os 2 por uma questão de milímetro, e com esses 2 gols, ou sem esses 2 gols, a minha avaliação do desempenho do Vitor Roque não muda. Eu entendo, é manchete, é estatística, pode ser falado, não estou dizendo que não pode ser falado, mas para mim, a partir do momento que o Palmeiras continua ganhando, quando ele sai, o Flaco Lopes faz gol, ou o Gomes faz gol, ou o Estevão faz gol, ou o Facundo faz gol, o Vitor Roque não estar fazendo, é um problema que o coletivo está resolvendo. Então é algo que, para mim, não é um problema. Até porque o Vitor Roque tem 20 anos, o Palmeiras contratou ele por 5, pode renovar por muito mais. Então, se ele passar 1 ano sem fazer gol, não tem problema. O Rony, ele é o maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores e demorou 20 e poucos jogos para fazer o primeiro. Então, sinceramente, os 2 gols anulados do Vitor Roque, se tivessem sido validados, não mudariam a minha avaliação. Vitor Roque tem altos e baixos, bons momentos, mostra que tem uma qualidade, mas ainda precisa se adaptar melhor ao que é jogar no Palmeiras e no futebol brasileiro de novo, porque, querendo ou não, ele ter ficado esse 1 ano e meio fora aí muda um pouco o jeito de jogar e o jeito de treinar. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal JP Palmeiras, já se inscreva aí, ative o sininho de notificação para não perder nada, galera, que eu posto aqui no canal, vídeos diários aí de cortes aí sobre o nosso Verdão, atualizando aí as informações do dia a dia, galera, beleza? Falou e até mais!